Capítulo 56. Futebol precisa ser divertido. Premissa básica, tá? Sempre digo nas palestras, em todas as vezes que alguém me pergunta qual que é o segredo para o filho poder passar pelo processo e chegar no objetivo de ser atleta. Primeira coisa que eu sempre digo é que não existe uma receita de bolo, né? Esse é o ponto primordial. Mas segundo, se existisse, eu poderia dizer que está muito atrelado com o atleta se divertir durante o processo. Ele tem que estar entendendo sobre rotina, tem que entender como é que chuta, como é que corre, como é que funciona a parte tática, precisa entender que é importantíssimo vencer e perder, que faz parte do processo, mas tudo isso só faz sentido se o atleta estiver se divertindo durante o processo. Se não, vai chegar num determinado momento que ele vai falar assim: pai, eu não quero mais. Eu acho que eu não vou mais jogar futebol. E você, pai, vai tomar um susto. Provavelmente essa vai ser a sua reação. Mas pare para pensar se num determinado momento o seu filho disser isso para você. Qual que vai ser a tua reação? Qual que vai ser? Para pensar nesse exato momento. Qual que vai ser a tua reação? Né? Você vai ficar preocupado? Você vai ficar frustrado? Você vai ficar triste? Tem uma história de um grande amigo que foi ídolo por onde jogou, que o filho dele começou nas categorias de base, começou a jogar e começou a evoluir e tudo mais. E ele chegou num determinado momento que chegou e falou assim: pai, tem um amigo meu que joga comigo que ele não tá querendo jogar mais futebol. E aí ele me perguntou o que ele tinha que falar pro pai dele. Como é que ele ia falar isso pro pai dele? E eu não soube responder, pai. Será que você pode me ajudar? Você que foi atleta e tudo mais, será que você pode me dar essa dica? Aí o pai dele falou: claro, filho. Diga para ele o seguinte, diga para ele ser sincero com o pai, dizer para ele exatamente o que ele está sentindo, o porquê que ele não quer mais jogar futebol, de maneira muito simples. Pai que é pai vai entender, porque pai nenhum quer o mal do filho. Muitas vezes alguns pais tomam algumas atitudes que acabam interferindo de maneira negativa, mas eu não acredito que o pai quer o mal do filho, né? Aí a criança falou: tá bom. Deu 2 dias depois, ele falou assim: pai, podemos conversar? Aí ele falou: claro, filho. Então, lembra a história que eu contei para você? Ele: sim. Então, não era meu amigo, era eu. E esse caso em si, o atleta, ele foi consagrado por onde ele passou, tá? Ele foi ídolo. E aí o filho acabou falando isso, porque o filho não queria fazer. Inclusive hoje está estudando medicina. Olha que coisa legal pra caramba, né? E o pai conseguiu entender de maneira perfeita. E tudo bem. E o ponto principal é: se o teu filho quer jogar futebol, apoie de maneira incondicional. Se o teu filho não quer jogar futebol, também apoie de maneira incondicional. Porque se já está difícil a gente, com todo apoio possível, conquistar o que a gente gostaria, imagina sem apoio. Mas por que teu filho chega no ponto de ele não querer mais? Por quê? O principal ponto é porque ele não está se divertindo. O principal ponto é porque ele está vendo aquilo como obrigação. E assim, a gente não gosta de obrigação, né? A gente pode amar o que a gente faz. A partir do momento que a gente é obrigado a fazer aquilo, que acontece, você acaba pegando desgosto, você acaba não se divertindo. Eu amo trabalhar, fazer o que eu faço e tudo mais. Até o momento que você tem que estar lá de segunda a sexta, das 8 às 18, toda segunda e toda sexta, pelo resto da sua vida. Isso é vida adulta, tá? A vida adulta funciona assim, com base em rotina. Mas teu filho, quando começa a ver aquilo como obrigação, ele vai falar que ele não quer mais, né? E uma vez eu até perguntei para um atleta, um ex-atleta, né? Era uma criança que estava. Eu estava vendo que ele estava bem triste, porque ele jogou mal, e aí eu já conhecia, porque eu trabalhava com essa criança em si. Eu cheguei para falar assim, eu falei: por que você está triste? Ele falou: é por causa do meu pai. Porque toda vez que o meu pai vem me assistir jogar, eu sinto que eu tenho um peso nos ombros, que eu tenho uma responsabilidade que eu não quero frustrar ele. Só que eu não posso fazer nenhuma ação que o meu pai acaba me repreendendo, falando que eu estou errado, e todo esse ponto, né? Que a gente já sabe. E ele falou: eu não quero, de duas uma, ou eu não quero mais vir jogar, ou eu não quero que o meu pai venha. E poxa, é muito triste um pai escutar uma coisa dessa, né? E é exatamente para não chegar nesse momento que eu espero que você entenda esses 6 pontos que eu vou falar para você não deixar com que o atleta perca essa motivação e que ele continue sempre em busca do sonho, independente do que aconteça, tá? O primeiro ponto é quando ele se queixa muito de estar doendo alguma parte do corpo durante o treino, durante o jogo, sabe, com constância. Algumas crianças fazem isso para chamar atenção. E se ele está fazendo isso para chamar atenção é porque logo está faltando atenção por parte do pai, da mãe, seja de quem for, né? Mas quando ele fala com muita constância isso, que aí não é o fato de chamar atenção, é o fato que ele não está querendo treinar,
ele não está querendo jogar, ele não está querendo fazer as coisas que tem que ser feito. E aí ele inventa qualquer desculpa, porque uma coisa é fato, todo atleta de alta performance, ele sempre joga com dor, ele sabe que isso faz parte do processo. E aí essa criança, às vezes ele não tem dor nenhuma, mas ele sabe que se ele falar que ele está com dor, ele não vai precisar jogar. Por quê? Porque ele não está se divertindo. O próximo ponto, quando ele tem uma microlesão ou alguma coisa do tipo, é natural os atletas falarem com gosto, assim, ó. Pode ser um atleta que está iniciando ainda na escola, no projeto, tá? E ele fala, tô no DM. Aí o que é estar no DM? Ele tá fazendo gelo em casa, tá passando pomada. E aí, vamos dizer que o processo de recuperação, ainda mais das crianças, né, que parece o Wolverine, que todo mundo se recupera rápido das lesões, na maioria das vezes, o que era para recuperar em uma semana demora 2, 3. Por quê? Porque ele não quer voltar. Ele simplesmente quer continuar ali onde ele está. Por quê? Porque ele está legal. Aí passa da fase de chamar a atenção que ele está machucado para falar que está no DM para, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Porque por aqui eu não tenho cobrança, não tem nada, por aqui eu vou ficar. O terceiro ponto é a questão de ficar muito nervoso sempre, antes, durante e depois de um jogo ou de um treino. Entenda o seguinte, o nervosismo é natural, ainda mais quando antes de um jogo importante, quando tem parece que tem uma borboleta na boca do estômago que fica assim, né, ela fica ali e é natural. Tanto quanto quando perder isso, aí vai fazer outra coisa, porque não tem significado nenhum mais o que você está fazendo, o que o atleta em si está fazendo, tá? Porém, quando você percebe que a criança, só que isso é só no início, tá? É só ali nos primeiros minutos, nos primeiros 5 minutos, mas não constante, durante o jogo todo. Então quando você percebe que ele está muito numa zona de desconforto, que ele não está se sentindo bem, ele não vai se concentrar pro jogo, não vai dar o melhor, e ele vai simplesmente falar que ele não quer mais participar desse processo, né? O quarto ponto, aqui eu tenho muito disso, é quando o atleta treina bem, mas joga mal, e se ele joga mal porque tem algum motivo, com certeza, nas categorias de base acabam utilizando muito o leão de treino. Né? O cara é um leão de treino, quando chega no jogo vira um gatinho, mas tem um significado. Às vezes é uma coisa muito simples de se mudar para conseguir chegar no objetivo final. E quinto ponto, é quando ele tem comportamentos atípicos. Quando ele briga com um companheiro, quando ele discute, quando ele toma um cartão vermelho sem necessidade nenhuma, quando ele faz algum movimento que ele não é habitual a fazer. Isso é um sinal de que ele não está se divertindo. Logo, ele vai chegar e dizer que vai desistir, né? O último ponto aqui é a parte de não ter tempo de jogo, uma coisa chamada minutagem. Quando o atleta não tem minutagem, quando ele não joga com constância, ele só treina, e ele não consegue saber se ele está melhorando ou piorando. Por quê? Porque ele não é colocado à prova. Ele não é colocado à prova real, ele não é colocado lá para uma disputa. Não sei se vocês sabem, mas até foi feito um estudo sobre isso, que 90% das crianças que não jogam, elas preferem ir para um time, e esse não jogar é de um time que sempre ganha, tá? Elas preferem, 90% das crianças preferem jogar em um time que sempre perde, mas que estão jogando, que estão em atividade. Por quê? Porque mesmo aqui perdendo, elas estão competindo, estão indo em busca e etc. Se muitas vezes o filho ele faz parte dos 10% que está nesse time que sempre ganha, mas não joga, ele não está se divertindo. Entende? Porque ele fica comemorando ali a vitória do time dele, mas ele não se sente parte disso. Ele simplesmente não quer se opor. Então, esse é um ponto primordial que você, pai, tem que prestar atenção. São 6 pontos, mas esse ponto, o último principalmente, é um ponto primordial para o teu filho não chegar e falar aquela frase que eu falei para você no início, perguntando qual seria a sua reação, que é, pai, eu não quero mais, pai, eu quero desistir, pai, eu não quero jogar. E para não chegar nesse ponto, eu espero que você, pai, tenha uma atenção especial com cada sinal que eu falei, para de alguma maneira conseguir antever que isso aconteça, né? Antever que essa situação aconteça, e de alguma maneira você consiga ajudar a colocar teu filho de novo na rota para onde ele precisa ir, auxiliando em busca do sonho.